Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado e querido irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro dia estarmos juntos, né? Você aí, eu aqui, mas a gente fazendo essa corrente de fidelidade, de relacionamento, de intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. São muitas as dificuldades que vão aparecendo, não só nas nossas vidas, quanto na vida de pessoas que amamos, né? A gente, às vezes, simplesmente abre um zap, olha uma coisa que está entristecendo o coração de algum irmão, de alguma irmã, e isso acaba também nos atingindo, porque a Bíblia fala diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram, né? E quando a gente tem amor, tem carinho, tem consideração verdadeira por uma pessoa, claro que as coisas que chegam até a vida dela é como se chegasse também a nossa. Mas a gente está sempre entregando ao Senhor ali para que Ele possa conduzir e fazer valer ali a justiça, fazer valer a fidelidade dEle, fazer valer as próprias promessas de bênção, né? Mas também que a gente tenha certeza, as promessas de bênção existem, né? Está escrito no livro, inclusive lá em Deuteronômio 30 ele fala que Ele coloca à nossa disposição a bênção e a maldição, e Ele dá um conselho, escolha, pois, a bênção. A gente tem tudo isso, mas a gente efetivamente precisa tomar decisões, porque tem aquilo que está escrito em Levítico 26 e também em Deuteronômio 28, que são as consequências das nossas decisões, principalmente daquilo que provém da obediência ou daquilo que não provém da obediência, ou seja, que provém da própria desobediência, tá certo? E vamos hoje, dia 7 de outubro de 2024, 7 de outubro de 2024, vamos na nossa meditação. Mergulhamos ontem no livro de Samuel, né? Anteontem no livro de Samuel, e a gente já está agora no segundo capítulo do livro de Samuel. Então, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Nós temos aqui uma história interessante, que é a história de Eli. Nós temos a história de Eli, que vai estar diretamente ligada à história de Samuel. Samuel, como nós vimos no devocional de ontem, Ana, né? Nós vimos a parte, vamos dizer assim, complicada da vida de Ana, toda a parte de sofrimento, até ela poder receber a bênção do Senhor. Mas quando ela recebe a bênção do Senhor, ela se lembra de onde ela fez o seu pedido, né? Ela lembra de onde ela sempre apresentava o pedido do Senhor, que era ali no altar, e lembra também do choro, vamos dizer assim, creio que da mudança de comportamento. Em vez de ela apenas querer um filho para si, ela passou a querer um filho para entregar ao Senhor. E aquilo alegrou o coração do Senhor, e o Senhor, por sua vez, na relação de Ana com Eucana, o Senhor se lembra dela e faz com que uma mulher estéril se torne mãe, engravide, gere filho. E ela, no seu processo de gratidão, retorna até o profeta, retorna ali até o sacerdote ali, e em muita gratidão ela entrega o seu filho e ela traz um cântico, ela faz um cântico ali do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, ela faz um cântico que não só de gratidão, meio como até como profético, né? Um cântico até como profético, porque, por exemplo, quando você olha no versículo 5, ela diz: os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e as que tinham muitos filhos enfraqueceu. Ela faz até, quando a gente vai vendo aqui o processo, a gente vai ver o que vai acontecer, o que vai ser prometido à geração de Eli, né? A geração de Eli. E por que eu falo da geração de Eli? Porque aqui está fazendo uma referência que Eli já era velho, Samuel tinha sido entregue, Samuel já estava começando a crescer diante da presença do Senhor, agradando ao Senhor, já com suas vestes, com sua roupa parecendo um éfode, né?
ela já trazia ali, que era trazido, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho, né? Já mostrando ali o seu caminho, a sua devoção sacerdotal, mas diferentemente de Samuel, vamos dizer assim, um filho postiço, um filho de criação para Eli, nós temos dois sacerdotes, né? Dois originários do sacerdote principal ali, que é o Hofni e o Finéas, que fazia tudo diferente. Eles devoravam, eles roubavam, eles pegavam as ofertas, ou seja, eles tiravam toda a honra, tirava toda ali a questão central de espiritualidade, devoção. Eles simplesmente não ligavam para a forma ritualística, a forma como o Senhor determinava que as ofertas deveriam ser apresentadas e que cada parte a quem caberia cada parte, aquilo que era do Senhor, aquilo que era do sacerdote, aquilo que o próprio povo também, o ofertante, poderia participar. Eles não respeitavam nada disso. E dentro dos princípios de ofertas lá de Levítico, tinha princípios em que aquilo que era melhor, por exemplo, umas gorduras, elas eram queimadas para o Senhor. Aqui não, eles atropelavam tudo, eles queriam o grande sabor, eles queriam tudo, eles prostituíam as mulheres, ou seja, eles eram verdadeiros mau testemunhos, e não vou dizer nem porque não tivessem sido instruídos pelo seu pai durante a sua caminhada quando criança, porque a sua natureza era realmente ruim. Quando você olha lá no versículo 12, está escrito assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Quando a gente vê essa expressão não conhecia o Senhor, dá a entender que Eli, de alguma forma, ele vacilou, vamos dizer assim, ele falhou no processo de educação dos seus filhos. Eles certamente foram criados, vendo ali os rituais sacerdotais, vendo as instruções, mas Eli não deve ter cuidado, ou se cuidou, não observou que as coisas do Senhor não estavam entrando no coração deles para que eles dessem efetivamente importância e valorização. Então, eles são criados à rebeldia. E Eli, nesse processo, deve ter falhado mais ainda porque não utilizou o sistema de pesos e contrapesos, né, para poder, vamos dizer assim, moldá-los, indicá-los, orientá-los. E quando tenta fazer isso, que ele já está velho, eles praticamente os ignoram, né? Quando você vai lá no 23, ele diz assim: disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama que esta ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Aí ele fala tudo isso aqui, ou seja, já é muito claro, todo mundo sabe, são meninos devassos, são meninos imorais, são meninos imprudentes, são meninos desconformes com a própria palavra do Senhor. E com isso vai atingindo o quê? Vai atingindo o próprio sacerdócio do pai. O pai já está velho, mas observe aqui, então isso vai ter um reflexo, porque a nova geração de Eli, ela já está inclinada a ser filhos de Belial, a se distanciar do Senhor, enquanto Samuel, por sua vez, Samuel, ali no versículo 18 está escrito: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo jovem, vestido com éfode, um éfode de linho. E então Samuel, por sua vez, ele já está no caminho contrário. E todas as vezes que sua mãe e o seu pai Elcana e sua mãe Ana o visitavam, né, Eli muito sabiamente dizia lá no versículo 20, Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. E o Senhor, de fato, tinha uma mulher estéril. Agora, além de Samuel, ele gera mais 3 filhos e mais 2 filhas, ou seja, uma mulher que não gerava nada, agora gerou 6 filhos, o Senhor mostrando para Ana que toda aquela vergonha que ela passou, né, toda aquela humilhação que ela passou, na verdade, havia um propósito do Senhor, havia uma preparação, porque ele preparava o coração dela para que ela efetivamente pudesse receber toda a abundância de bênçãos que estava preparada para a sua vida. Mas voltando aos princípios, às ações de Hofni e Finéas,
apesar de ele estar sendo advertido, já num tempo já muito, talvez até tardio para a vida deles, eles ali no versículo 25, como é que eles se comportam? Assim, pecando o homem, o seu pai ali dizendo, pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? E a resposta vem dizendo, mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, o Senhor ali já havia endurecido o coração deles, já havia entendido que eles efetivamente já tinham feito suas escolhas, o caminho da desobediência, ou seja, eles não foram prudentes o suficiente a observar o que diz Deuteronômio 30, entre escolhas de bênção e maldição, eles colocaram as maldições como referências para a sua vida. E o reflexo de tudo isso, nós vemos lá no versículo 30, quando diz assim, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. E aí, vamos dizer assim, a linha de sacerdócio, a linha de trabalho na obra do Senhor, ali pelas futuras gerações de Elê, serão cortadas, serão afastadas, porque o Senhor diz assim, agora eu honrarei aqueles que me honram. Não se tratará apenas de famílias especificamente, agora se tratará aqueles que efetivamente querem me honrar, querem se dedicar. E quando você vai lendo dali em diante, você vai ver o quanto vamos dizer assim, os novos decretos sobre a vida da família de Eli, da geração de Eli, vai ser marcado, do povo ali, que era relacionado aqui, vai ser marcado. Quando a gente vai lá no versículo 30, ele diz assim, e especificamente para ele diz assim, ó, e isto te será por sinal, ou seja, uma série de coisas ruins, afastamento, fome, miséria, o que vai acontecendo é assim, ó, isto será por sinal a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e Finés, que ambos morrerão no mesmo dia, e eles morrerão, e diz assim, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante de mim, do meu ungido. Então, deixa muito claramente que, por vezes, você está tentando edificar a sua casa, está tentando trabalhar, mas se as pessoas da sua casa, se aqueles que compõem, elas não estão santificando, pelo contrário, elas estão sendo mau testemunho. E há uma expressão no Novo Testamento diz assim, apartai-vos do mal, e você não consegue se apartar, porque você acha que simplesmente ele é sua família, algo está equivocado. Nós devemos trabalhar pela nossa família, nós devemos exortá-lo, nós devemos trabalhar em cima, nós devemos orar por eles, mas nós não podemos nos unir com as mesmas práticas, ou não podemos, vamos dizer assim, compactuar com as práticas que diretamente desagrada a Deus e que são uma afronta direta aos seus mandamentos, aos seus ditames, às suas ordenanças para a nossa vida, tá certo? Nós temos esse trabalho, então edifica a tua casa, cuida, mas cuida principalmente do coração da tua esposa, dos teus filhos, das pessoas que estão dentro do teu lar. Não adianta você sozinho, você fazer essa luta e viver nessa mistura constante com eles. Você tem que procurar se reservar e na hora que precisar aplicar, vamos dizer assim, as ordenanças de Deus, aplicar a justiça de Deus, aplicar os propósitos de Deus na vida de todos eles, você precisa ter o pulso para isso, para que você não veja a sua casa se perdendo em maldição e futuramente todas as suas gerações serem amaldiçoadas por atos de pessoas que insistem em não viver diante da graça e da bênção e da vontade do Senhor, tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que Ele possa te cuidar nessa segunda-feira, que seja uma semana abençoada, que Deus te cuide, meu irmão.